Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, na lata, violino de oficina chinesa. Eu sou Ivo Adams, especialista em reviews pelo blog Meu Violino e tenho dois grandes profissionais que já fazem parte efetiva desta mesa. Tiago Rosa, violinista erudito e popular, e nosso ilustre professor, violinista luthier e tudo que você quiser chamar. Ângelo Mendes, fundador do MV Elétrico. Boa noite, galera, a todos aí. Na lata direto. Violino de oficina chinesa. E aí? Será que Thiago hoje vai ter uma história... Uma pérola? Uma pérola maluca. Ei, Thiago? Uma grande história pra contar. Vai saber, né? O cara já conseguiu... Será que eu já furei um violino chinês, hein? Sei não. Mais uma pérola que ele botou fogo. Rapaz, a mesa de vocês. E aí? Violino de oficina chinesa. Ô Ivo, oficina. O que você entende como oficina chinesa? Rapaz, eu acho que é só uma oficina que está no país da China. Vocês assistiram aquele filme lá, o Violino Vermelho? Rapaz, inclusive é uma boa referência. Ali dá pra ver o que é uma oficina. Entendi, mas eu não assisti. Mas o que tem no filme que fala sobre oficina? Não, o filme começa com um luthier olhando um violino de um aluno, né? E ele olha o violino e tal. Eu não lembro muito bem, mas não sei se o aluno perguntou se estava bom e tal. Eu só sei que o luthier moeu o violino na mesa e mandou ele fazer outro. Padrão de qualidade não agradou, não. Não, vai o nome dele, né? E lascou. Igual a Stradivarius, né? Nem todos foram confeccionados por ele, né? Muitos violinos aí foram feitos por alunos, né? De Stradivarius. E aí a assinatura dele. Aquele que ele estava dentro dos padrões de exigência dele e a assinatura dele. Sim, mas estava dentro dos padrões dele, certo? Mas e aí, oficina é o que mesmo? É o que está no filme? Explica melhor aí, né, Angela? Porque o pessoal... Thiago nem assistiu o filme ainda, rapaz. Hoje mesmo ele vai acessar lá o streaming dele, né? Pra gente não fazer propaganda gratuita aqui pros canais de streamers. E vai olhar a referência. Mas explique melhor pro pessoal aí, Ângelo. Não, mas deixa eu só fazer uma observação aqui antes. Porque assim, eu não entendo muito nunca vi o processo de produção das oficinas. O Ângelo vai poder falar melhor. Mas então vamos pensar como o aluno pensa, como o leigo pensa. Quando eu penso em oficina chinesa, eu penso numa linha de produção. Tipo, o fulano é especialista em fazer o furo da cravela esquerda. O outro faz o furo da cravela direita. E vai passando de mão em mão até chegar no final da linha com o violino pronto. Essa é a impressão que eu tenho. É alguma coisa tipo assim ou eu tô viajando na maionese? É isso mesmo. A oficina é só um termo, né? Assim como se dá a outros tipos de trabalho, né? Que também se chama oficina, mecânica e tudo mais. Agora tem na luthieria a maneira que é fabricado, né, o instrumento. As oficinas, vamos pegar aí Stradivarius, tinha lá os alunos, né, e cada um estava trabalhando naquela peça, né, eram vários violinos ali sendo feito. Às vezes aproveitava, né, para o aluno pegar uma certa prática, ou quem está aprendendo, ou quem já tem a habilidade. Às vezes ele tem uma função de só fazer lateral, tem várias matrizes ali, ele vai adiantando as laterais, né, na matriz, e um vai preparando o tampo, o próprio o luthier oficial vai trabalhando na parte da harmonização, né, na calibragem ali de cada violino, que é particular isso aí. Mas aí tem essa questão da linha, né, em série, que fazem várias laterais, vários tampos, vários braços, e depois vem fazendo a montagem, né? E tem aquela linha industrializada, né? Que tem os maquinários, que faz boa parte, e não tem
aquela verificação fina de cada peça, né? Do jeito que ficou, pega o padrão ali de acabamento e monta e passa para frente. Porque, tipo, quando eu pensava em violino de fábrica, eu pensava assim, tipo, você enfia a madeira de um lado, sai o violino do outro, sabe? O cara tá pensando que é igual chocolate, ó. É aquela maquininha de desenho, sabe? Do Tiny Toons, entra de um lado e você sai a outra pessoa do sai outro. Sai pronto. Mas se tivesse maquinário para fazer isso, com certeza. Tem vídeos aí na internet da Selmer, né, fazendo clarinete. Tá? Ela tem um clarinete lá numa máquina, um manual Holter, né, sendo torneado, fazendo os furos. É tudo uma máquina que faz os furos. Entendi, mas aí então é bom você até explicar o que é uma Holter. Pra galera assim, né? Porque senão o cara ele começou com essas palavras doidas dele já. De novo, você tem que lembrar que você tá com o Thiago, que é o cara, né, que sabe muito mais do que eu, e eu sou só um intermediador, então eu não sei metade dessas palavras, né? Então... fazer o vocabulário técnico da luthieria. Ele nunca mais vai esquecer o raspilho. E nem a senoide. Mas explica pra galera Holter, aí. Essa NC Holter falando numa linguagem para todos entenderem, né? É uma máquina computadorizada onde tem um desenho da peça, pode ser qualquer formato dessa peça, e ela vai dar um comando para os motores ali, e aquele comando é bem preciso, né? E você vai colocar a matéria-prima ali e a máquina vai dar os comandos de quanto que tem que usinar, em qual região que tem que cortar, né? Deixar baixo relevo, alto relevo. Então é um comando computadorizado de alta precisão, né? Onde vai estar usinando uma peça, qualquer peça que está desenhada ali, e você mandou a máquina, né, usinar, né, esculpir. Mas essa é a função da Holter. A gente está entendendo aqui, junto com o pessoal, de que qual é então, assim, a pergunta para todo mundo entender na sala, qual é então o conceito de oficina? Porque às vezes tem gente que diz assim que oficina é só feito por estudante, ou aprendiz, ou um ajudante. Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, se eu chegar hoje na oficina MV Elétrico, eu vou encontrar 20 funcionários, não é isso? Lá trabalhando para você e você... Não é mais ou menos isso? Isso. 19 não comparece, né? Sempre um que comparece, né, para fazer o serviço. Na MV Elétrico a MV Elétrico é o mesmo que faz o violino, ele atende o telefone, ele limpa, ele vai no correio, é dessa forma. Tudo handmade mesmo, totalmente. O que, rapaz? A oficina. O que foi que handmade. O que foi que ele falou aí, Thiago? Ele não pode dizer feito à mão. Ele não pode dizer feito à mão. Entendi. Ô, Ângelo, o cara, eu acho que hoje acordou com a cara em cima dos nomes loucos, né, que existe na profissão, e disse assim, eu vou arrebentar hoje no podcast. Eu vou deixar todo mundo lá com cara de quem não sabe nada. O cara vem com os nomes aí muito doidos, rapaz. Rapaz, você tem que pensar que a gente... É cultura. Podcast é cultura. Podcast é cultura. É conhecimento geral. Conhecimento geral. A gente vai ter que criar um glossário para lançar lá no Twitter, né? Aproveitando logo, galera, twitter.com/blogmeuviolino. Pode interagir lá, e os anexos do podcast estão lá também. Inclusive do podcast passado que a gente falou sobre cavaletes, né? E tem uns cavaletes bem interessantes lá que Thiago não, né? Que Ângelo postou lá junto com a gente. Mas voltando, que palavra é essa, Ângelo? É feito à mão. Feito à mão. Você tá bem de inglês, viu, Thiago? Você tá bem de inglês, viu? Daqui a pouco ele vai lançar um em mandarim. Mas continue a explicação pro pessoal aí, Ângelo. A oficina, você pode dizer oficina qualquer tipo, né? Pode ser feito à mão, uma única peça, ou feito em série, você pode chamar de oficina. Agora isso tem que ver qual o tipo de oficina. A produção em série, produção única, então isso que vai
Eu vejo sobre diferenciar esse negócio das oficinas, é porque a galera tem mania de generalizar tudo, né? Então, tipo assim, o que hoje tá. Uma pergunta que pinta muito. O que você acha sobre violino de oficina chinesa? O que você acha, Ivo, de violino de oficina chinesa? Rapaz, olha, o meu conceito é muito leve, muito claro, assim. Eu creio que violino de oficina, as pessoas às vezes fazem muito estereótipos, né? Criam dizendo assim, porque a gente está numa moda no Brasil, principalmente, porque como às vezes os violinos daqui são caros pela moeda e etc, e muita gente se aproveita, aí vem um YouTube na internet e diz assim, poxa, eu comprei um violino de oficina chinesa muito bom, com preço acessível, melhor que esses de fábricas que tem no Brasil. E aí a galera cai na onda. Então o que eu vejo dos violinos de oficina chinesa existem violinos ruins, mais ou menos, e muito bons. Então a questão é achar esses violinos, até porque a gente não tem a oportunidade de testar, muitos não têm um som. Então eu creio que os violinos de oficina chinesas você tem que saber procurar referência, alguém que já testou, alguém que tem e etc. E não criar um estereótipo e dizer assim, poxa, eu vou atrás de um violino de oficina chinesa que é muito melhor do que todos que a gente tem aqui no Brasil. E eu não vejo apenas como isso, sabe? Eu vejo como uma coisa que a gente tem que saber procurar. Como comprar uma roupa, como comprar um carro, como comprar um pão na padaria do seu João, do seu José, do seu Felipe, Tiago, etc., do seu Ângelo. A gente tem que saber qual é o melhor pão. Lá eu tenho um pão muito bom, mas o preço é caro. Poxa, lá tem um pão muito bom com preço acessível. Poxa, lá tem um pão muito ruim com preço muito caro. Então eu creio que você vai encontrar violinos de oficina bons na China, vai encontrar nos Estados Unidos, vai encontrar no Brasil, vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Tem que saber procurar. Não, o caro, na verdade, o que é? É o trabalho do conhecimento, do trabalho da pessoa. Né? A pessoa vai colocar o preço dele. Mas você vai comprar um terno, você vai numa loja, tem um padrão de terno que foi feito em série, que você vai provar, né? E vai ver qual que encaixa melhor em você. Agora, se você for num alfaiate e pedir para ele fazer um terno para você, na sua medida, vai ser o mesmo preço que você vai pagar na loja? Eu não sei, porque para quem faz terno sob medida é Thiago, né? Eu já fiquei sabendo já. A política, os caras têm 1 milhão de mão de obra lá disponível, né? Eu tô só chutando um número que não é esse, né? E a maioria escrava. Ó, eu fiquei sabendo de uma fonte, né, assim, bem verdadeira, que a pessoa foi lá nessa oficina para encomendar uma série de violinos e conversando, e é dividido. Lá por conta dos impostos que o governo cobra, ao invés de ser fabricado tudo numa empresa só, eles desmembram para não ter que pagar esse imposto. Então lá tem as manufaturas. O Zé faz as laterais, o João faz o tampo, o outro faz o invernizamento. Sabe quanto custa para invernizar nessa oficina que ele encomendou os violinos? É uma loja aqui de Londrina que encomendou lá 800 instrumentos, entre violino e contrabaixo. Sabe quanto custa para invernizar um violino? Chutem aí. Sei lá, 2 centavos de dólar? 80 centavos de dólar. 80 centavos o cara inverniza o instrumento inteiro, hein? Inteiro. Mas com... Aí você pergunta quantos violinos ele inverniza no mês? Em torno de 200, 300 violinos, né, no mês. Então é assim, é pela quantia. E lá como a mão de obra é dessa forma, é paga dessa forma, então é muito barato as coisas lá, né? O que eu ia falar é o seguinte, é que como isso começou a fazer parte do estilo de vida do país, eu acho que criou-se uma cultura de que tudo meio que vem da China, assim. Então você compra um celular, vem da China, compra isso, vem da China, compra um violino, vem da China. A galera se acostumou a receber os produtos chineses. Aí,
começaram a ver que não é assim tão ruim quanto as coisas falsificadas, que nem tudo é falsificado, que nem tudo, que tem coisa boa também, que pode vir de lá. E aí hoje o pessoal tem uma cultura de encher a boca e falar, não, eu comprei um violino de oficina chinesa. E aí eu me pergunto, em que essa oficina é melhor do que uma oficina brasileira, por exemplo, entendeu? Eu sou, nesse ponto, eu sou um pouco, como é que eu posso dizer, nacionalista, assim, eu gosto de valorizar o pessoal daqui. Até porque eu acho que a gente tem, aí o Ângelo pode falar com mais propriedade, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha aqui e que fabrica os violinos, não os que compram os chineses e revendem como se eles tivessem feito, não esses caras. Vamos excluir esses caras da conversa. Certo. Vamos falar assim, os luthiers que trabalham com as madeiras que são daqui, que são próprias para o clima daqui, é bem provável que eles tenham mais sucesso. Mais ou menos isso, Thiago. Esse é do nosso professor aí? Não sei não, viu? É que, assim, ó, no Brasil nós não temos a madeira apropriada para violino. Nenhuma dela. A não ser o ébano, você achar um ébano aqui para fazer o espelho, os acessórios. O máximo, uma madeira que tem, né, em algumas biografias de Stradivarius, ele fala da madeira faia. E o faia, se você for pesquisar, é o nosso marfim aqui, é a mesma espécie do nosso marfim. Então, é o famoso o café não costuma falhar, né? É mais ou menos isso. Eu não sei se é um nome que ele deu, enfim. Vai que ele usou e falhou, né? Comparando com o maple, mas é o faia, falando madeira nossa. Agora tem madeiras aqui que são procedentes da mesma espécie do maple, que é o plátano, né? Que tem bastante na região sul. Mas não tem a mesma característica de uma madeira que cresce em região muito fria. Aí está o detalhe, né? Por conta da densidade dela e das propriedades também que a própria madeira acaba criando por conta da resistência do frio e tudo mais. E os violinos chineses, eles usam essa madeira, né? O abeto, o maple, só que tem as classificações dessa madeira, né? Da mesma forma que tem a classificação das madeiras para arco. E então tem violinos que é usado a madeira, o próprio maple, só que um maple de qualidade bem inferior. E tem outros que são usados, né, um maple superior. Só que esses violinos já tem um preço bem elevado, por mais que seja, né, de oficina chinesa, custa lá seus 4, 5, 7 mil reais, né? Já transformando aqui em reais. E tem luthiers lá, e igual tem luthier no Brasil, em todo local, que faz o mesmo trabalho que eu faço, meu pai faz e todos os outros luthiers fazem. E são excelentes violinos. Agora, a maioria, eles querem dinheiro, é produção. Eles não estão preocupados com a qualidade. Eles querem fazer violino para mercado. Mercado daí. E eles, no meu ponto de vista, assim, falando mais comercialmente, principalmente pelo meu trabalho, eles identificaram, certo? Eles identificaram assim, bem, a gente vai atacar quem está começando. E quem está começando, às vezes, não tem ainda técnica, qualidade, não vai saber tirar o som do violino, não tem dinheiro. Às vezes tem muitos professores que são nó cego e não estão nem aí para o material do aluno. E assim vai, e no mundo inteiro é igual. Ok, que alguns países são melhores do que os outros, que estão mais preocupados com a qualidade, com o estudo, que são outros níveis de técnicas, de preocupação. Mas eles identificaram isso para poder vender em larga escala. E aí está espalhado pelo mundo inteiro. Né? E aí, às vezes, você pega, como eles estão mais perto de conseguir materiais com madeira melhor, etc., né? Do que, às vezes, uma oficina brasileira, do que, às vezes, uma oficina em um país que o clima não favoreça, que a gente precisa importar, que é mais caro. Né? Então, eles identificaram isso e estão vendendo a rodo no mundo inteiro. Né? Então, a gente acha violino chinês em qualquer lugar do mundo.
né? Então eles identificaram isso comercialmente e eu vejo isso. A grande questão é que porque como é a maioria que é vendida, a maioria que as pessoas falam, poxa, é melhor, é porque às vezes você pegar um violino de oficina chinesa que tem uma madeira melhor, que não é feito de... Ok, que existem, né, violinos de chinês que é feito eu vou falar compensado, que o pessoal vai entender, né, Ângelo? Madeira de móvel. Madeira de móvel tem, ok. Mas como eles têm acesso a madeiras melhores e grande escala, né, acaba sendo melhor que às vezes esses que a gente compra aqui no Brasil, que são muito ruins, mesmo. Né, que é melhor você colocar 2 cordas num coco e tocar, né, do que às vezes comprar... eu tô brincando assim, sendo esdrúxulo, assim, né, fazendo uma comparação muito... Vocês estão rindo assim, é um abismo, mas é verdade. Né? Então, aí começou a criar esse... Sabe, todo mundo, não... Boa ideia, viu? Boa ideia, né? Não, violino de oficina... Já vou arrumar um coco aqui. Vou arrumar um violino de oficina chinesa é melhor. Ok, é melhor de que vários que a gente encontra aí, verdade. Mas você tem que procurar e às vezes você pode pegar um violino que venha com defeitos, porque é feito em grande escala, às vezes são vários alunos que estão fazendo e não mantém uma qualidade, às vezes tem um luthier muito experiente para 300 violinos que saem no dia, como é que o cara vai dar conta de verificar se os 300 saíram na medida correta, se o braço está no lugar certo, se o espelho foi colocado, se o ângulo está legal, fica muito difícil. Não é por isso que não estão nem aí com isso. Não estão nem ficou aí. Ficou torto. Passa para frente. Então, acabou. Então, acho que os nossos ouvintes que pensam em comprar... A gente não está condenando você a não comprar um violino de oficina chinesa. Você tem que saber aonde comprar, qual comprar. Mas, às vezes, vale muito a pena se você estiver numa cidade, né, violinos que estão à venda de pessoas... de luthiers que tem uma coleção, ou de um luthier que faça um violino mais em conta com a madeira um pouco mais em conta, e às vezes vai sair o mesmo preço do que você pagar, vale a pena você procurar, você dar uma tocada, você olhar e ir com calma, né, para você não comprar o certo pelo duvidoso. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso e eu acho que eu acabei cortando foi todo mundo. Agora vamos pensar de um outro lado. Do outro ângulo, Quem tem um Stradivarius hoje, quanto custa? Eu acho que não tem preço. E se na época do Stradivarius tivesse uma oficina chinesa, né, igual tem hoje, quanto custaria um violino hoje? Daquela época. Justamente. A gente já não pode ser, não precisa ser chinesa, não pode ser de mais que fosse de oficina, não tivesse os padrões de qualidade e o trabalho em cima. Vamos botar teria oficina. Algum valor? Oficina italiana. Não teria valor nenhum. Oficina italiana, pronto, para a gente deixar tudo no contexto. Então, assim, pensando do lado da obra, o violino ele agrega, quando é de luthier, é um instrumento único, foi trabalhado, foi feito ali, aquele instrumento, para aquele músico, ele tem um valor, e esse valor ele nunca perde, né? Ele sempre agrega, ele sempre está no mesmo padrão. Você já vi músicos, um violista que comprou uma viola do meu pai há quase 20 anos atrás, pagou 2.000 e poucos reais e hoje vendeu por 13 mil reais, 12 mil reais por aí. Isso é um fenômeno que acontece só com os instrumentos de luthier. Eu tenho uma aluna que comprou um violino, pagou 6 quando ela mandou fazer e resolveu trocar o violino dela e comprou um novo, pagou 10, vendeu o antigo dela por 10, ou seja, ela não gastou R$1 com o violino novo dela. Vai vendo. E sem contar que o luthier ele fica famoso depois que morre, né? Aí depois que morreu, aí você pode... Não que a gente esteja torcendo para você morrer, mas eu tenho vários violinos seus aqui que vão valorizar bastante. Vão, Mas o que eu ia falar, Ivo, é o seguinte, é que a gente tem que levar em consideração, o que eu fico pensando a respeito desse assunto é o seguinte, é que eles chegam com um valor muito alto aqui no Brasil. Por quê? Porque é tarifado 100% em cima do instrumento. Então você tem aí um violino que custa $1.500, que vai chegar no Brasil a 4 pau, entendeu? Lá nos Estados Unidos, você compra barato, na Europa você compra barato. Então compensa, se você mora nesses outros países, compensa comprar uma diferença muito grande. Agora aqui no Brasil o violino fica com um preço de um violino de um bom luthier.
Eu toquei num violino do... Ô, Ivo, você não sabe, né? Mas eu encontrei com o Ângelo semana passada em São Paulo. Ele foi pra lá pra assistir o show meu lá. E eu toquei num violino dele, cara. Eu queria levar... Ele levou o violino pra uma aluna minha. Eu falei, ó, leva um violino aí, escolhe um violino pra uma aluna minha e tal. Aí ele levou um violino pra uma aluna minha, eu não queria mostrar, eu queria ficar com ele. Eu falei, não mostra pra minha aluna não, deixa ele comigo. Então, e assim, a diferença de valor não justificava deixar de comprar o violino que o Ângelo levou para comprar um violino de oficina chinesa, dada a diferença absurda de qualidade, entendeu? Porque assim, a gente esquece. Foi um violino do pai que eu levei o Thiago. Para testar ou para vender? Não, foi para aluna dele. Como eu não tenho um violino à pronta entrega, aí o meu pai estava com 3 violinos prontos e desses 3 eu escolhi um que me agradou mais, né? No meu Ele escolheu a dedo, nego velho. Ele separou a pérola assim pra me passar à vontade, entendeu? Ele falou assim, ó, você vai tocar no violino, mas não vai ficar com você vai vender ele pra sua aluna. Entendeu? Você deu pra ela com dó no coração, né? Não, eu nem quis ver. Eu nem quis falar com o Ângelo mais nesse dia, eu fiquei com raiva. Mas assim, você pegava um violino doce de tocar, mas ao mesmo tempo com uma projeção grande. E melhor, assim, o preço muito parecido com um violino melhor de oficina chinesa aí que você vai trazer, vai pagar 4.800, 5.000 e tantos por... Ah, é cópia de Stradivarius, é cópia de Guarnieres. Aí os caras colocam o valor lá, R$5.000. E aí, pô, com 5.000 e pouco, você compra um excelente violino nacional e com um trabalho muito mais bem feito. Então é isso que eu falo, que essa comparação tem que ser feita, sabe? Sim, e o engraçado que você tocou num ponto aí que... E não é só isso, não, Thiago. assim, viu? Ele tocou num ponto bem legal, assim, ele diz assim, cópia de Stradivarius, a galera viaja em relação à cópia. Se é cópia, tem que ser uma cópia perfeita, estilo de madeira, medida, cor, furo na madeira, cópia é cópia. Né? E eu quero ver uma cópia que custa menos que R$20.000. Eu quero achar uma cópia. Que R$20.000 é $50.000. Não tem. Entendeu? Então, as pessoas... Não, você pode dizer assim, não. Ele é inspirado na planta do Stradivarius de 1700 e lá vai bolinha... Né? É o modelo, o formato. Modelo, tem a planta, né? A planta, justamente. Tem a planta. Usei a planta. São 3, né? Agora, assim, cópia, a gente encontra muito a Amati. É uma cópia, característica mesmo. A família Amati a gente encontra bastante. E, inclusive, eu gosto muito, assim, do formato dos Amatis. Eu gosto bastante, entendeu? Por exemplo, são bonitos mesmo. Não, são bem bonitos. São mesmo, por exemplo, o de oficina chinesa que eu tenho, que está na mão do Ângelo, é uma cópia de um Amati. Entendeu? Assim, cópia, eu digo assim, de modelo, né? Não é uma cópia perfeita. Mas eu gosto do formato dele. A gente tem muita família Stradivarius, né? Rolando à solta. E principalmente que os também Guarnieres, tem, né? Dentro da linha Stradivarius também tem alguns desenhos diferentes um do outro. Sim, justamente. Como no Guarneri, né? A gente tem o De Jesus e o Guarneri mais tradicional, que vai mudando e tal, etc. Então a gente tem isso daí. Porque assim, ó, igual o pai. O pai até hoje ele faz umas experiências doidas dele lá. Usa bombatura do Guarnieri com a bombatura no fundo, com a bombatura do tampo do Stradivarius. Ele faz. Eu posso e às vezes saem uns negócios assim, eu posso falar a verdade, normal. Que eu acho que é muito válido. Às vezes a gente está no mundo em geral, a gente bota o modelo, pronto, vai ser uma Ferrari sempre. Mas por que tem que ser sempre uma Ferrari? Por que eu não posso ser uma Ferrari 2.0 com a inversão minha, que eu misturei as coisas e fiz uma mais moderna? Então, eu acho válido isso. Né? O que importa no final é o resultado de uma projeção, de uma sonoridade de um equilíbrio gostosa. Do equilíbrio. Tem gente que gosta de violino com som mais escuro, tem outros que gostam de violino com som super aberto, agressivo. É gosto. Aí vai do gosto de cada um. Mas Stradivarius mesmo fez muita experiência, muitos modelos com bombatura diferente, né? Não só Stradivarius, outros luthiers também. Então, mas a questão é o seguinte, qual é o resultado final disso aí? Justamente. Né? Você vai pegar um carro, qual que é o resultado? Qual é a potência? Quanto ele alcança em 5 segundos? É isso que vai por exemplo, contar. Você falou de experiência, tem um luthier que já é falecido,
que muitas pessoas conhecem no Brasil, chamado Guido Pascoli. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. É um luthier muito antigo, foi muito famoso. Inclusive, ele foi professor de um violinista que morreu ou de um luthier que morreu recentemente, que era muito famoso no mundo pelos seus violinos, né, principalmente pelas cópias, pelos resultados, etc. E ele fez, por estar aqui no Brasil, ele se inspirou na época em Brasília e fez um violino chamado Brasiliano. Só que a ideia dele na época era fazer com que os violinos tivessem a madeira nacional com um desenho de Brasília, né? É até interessante, depois eu vou até postar no Twitter. E um dos alunos dele, né, que foi discípulo dele, que eu até conheço, que também é um bom luthier, né, ele quis ir morar na Chapada Diamantina, né? Diz assim, porque ele já está aposentado, então ele queria ter uma vida, mais estilo de vida, ainda continua fazendo os violinos dele. E então ele pegou o projeto do professor, né, que o professor autorizou ele antes de falecer, e ele está novamente reproduzindo esses violinos, só que com madeira, né, correta, né? Não com a madeira nacional, porque ele disse que a madeira nacional não funcionava. Então ele usa o desenho de Brasília no violino, e é até interessante, não é? E aí é um teste, é uma coisa diferente, mas que tem um resultado de um som muito bom, de um equilíbrio. Então é muito válido isso aí que seu pai faz, sabe? De misturar as coisas, de você fazer o teste. Eu até costumo começar a chamar a Ângelo de professor Pardal, né? Professor Pardal. Então eu acho muito válido, né? Vamos pegar o Steiner, um violino Steiner. Ele foge bastante dos modelos Guarnieri, Stradivarius, assim, questão da bombatura ali. Ele é muito diferente. Tem um formato ali, parecido e tudo mais, mas foi você pega um Steiner na mão, você reconhece, né? Isso aqui é X. E funciona. São violinos bons, tem uns bons, tem uns ruins, né? Assim como os em série, você vai pegar 10 violinos que foram feitos em série, um deles ali vai deixar os 9 para trás. E foi feito, não foi feito com o mesmo cuidado, mas saiu assim, você não sabe como que saiu um violino daquele. Fala pra mim, quantas vezes você já pegou um violino mais barato que soava melhor que o mais caro? Dessas linhas da Eagle, por exemplo. Violino 244, 441, 544, não sei o que. Você pega um violino lá, esse aqui, você vai na loja escolher um violino pro aluno. Aí, esse aqui custa 1.000, esse aqui custa 600. Aí você pega o de 600 e toca, ele soa melhor que o de 1.000. Não, esse menino que tava comigo ali, Thiago... Já aconteceu muito comigo. Direto. E é uma diferença assim gritante de um para o outro. O menino que estava comigo aí em São Paulo, que eu não sei andar em São Paulo, então graças a Deus achei você precisava ver, Ivo, ele estava morrendo de medo de andar em São Paulo. Eu estava com medo de perder os violinos. Não, e a gente foi pro Mosteiro de São Bento, né? Bem no centrinho velho de São Paulo, perto da 25 de março, ele tava apavorado. E assim, foi bem no dia em que São Paulo escureceu, 3 horas da tarde, parecia que tava de noite. 3 horas, tava tudo escuro. Aí o negócio melou mesmo. Ele tem um violino, mas esses violinos chinês, olha, me desculpa o dono que vai estar me ouvindo, né? O Wesley aí, mas daqueles Tabajara. Mas pensa no som do violino. Eu nunca vi nada igual. Violino chinês do Paraguai, mas tem um som. Eu nunca vi um violino com aquele som. É demais, foi demais. E a única coisa que ele fez foi um bom ajuste de cavalete e de alma, né? E excepcional, violino. Ele falou assim, será que compensa trocar esse verniz? Com verniz sintético. Eu falei assim, olha, sinceramente, o que tá bom não se mexe. Deixa ele do jeito que ele tá aí, quietinho. Você quer um violino melhor, compra outro, mas não mexe nesse não. Mas é aquele negócio, porque, às vezes... uma faca de 2 legumes, né? Em 10 você vai achar 1, em 1000 você acha metade, né? Então não é... Às vezes o cara tá escutando assim, não, eu vou pegar um Eagle lá porque vai ser bom. Não quer dizer que vai ser bom. Em 20 você pode achar um que tá fora da curva, né? Então... Não chega, claro. Não, é justamente... vai depender da exigência de quem, do cabeça ali, dono da marca,
o cara só coloca a contrafaixa. O cara pegar um violino ali, ver uma contrafaixa mal feita e falar assim, ó, desculpa, isso aqui eu não quero não. E ele tem que refazer e ele tem que seguir um padrão. Porque se o cara tem essa cobrança, opa, eu vou ter que melhorar nisso aqui. Até ele criar um padrão do cara que está pedindo para ele, ó, eu quero isso aqui. E ele vai ter que subir e o valor vai ser o mesmo. Então é essa a exigência, né? Agora a questão é assim, um a gente entra muito naquela mística. Poxa, violino de luthier é muito caro, mas o que é o caro? Né? Às vezes você tem o luthier diz assim, cara, eu faço um violino que custa 100 mil reais. Você quer este? Tá aqui, ó como ele é. Mas eu tenho um que custa 4 mil reais, que vai te atender super bem até você ter dinheiro para ter esse de 100. Então, às vezes a gente tem a mística de ir no luthier, testar, ver um violino, pedir para fazer, mesmo que seja quase a mesma coisa que o de uma oficina chinesa. Não é? A gente não está dizendo que você não tenha que comprar, porque às vezes você não tenha dinheiro, mas às vezes é ela por ela, como disse o Thiago. Quantas vezes você vai pagar 2 mil reais num de oficina chinesa, por causa de taxa e etc, etc, e aí você nem coloca na conta, porque a maioria não vem ajustado, que eles não tem como... Não vem ajustado mesmo, você tem que depois ajustar cavalete, ver se está tudo certo, mandar no luthier para ele dar aqueles ajustes finos e vai sair ela por ela do que você chegar no... Poxa, você tem um violino em conta aí? Tenho, eu tenho uma faixa daqui que eu faço com madeira, não é top A, mas é top B, que custa 3 mil reais. Então, às vezes falta... E o valor... Né? E o valor sim, compensa, às vezes. E o valor não está só no material. Justamente. Se eu quiser pegar uma Holter, uma CNC Holter, e fazer uma linha de produção aqui de violino acústico, igual a China faz, eu faço. Para vender aí a 2 mil reais também. Igual tem empresas aqui no Brasil, né, oficinas de instrumentos que fazem isso. Agora, eu faço o violino em 2 dias, está pronto o violino? Industrializado. Agora, você vai pegar um feito à mão, você demora lá 3 meses para fazer né? 1 mês para fazer no caso quando você trabalha ali 10, 12 horas em cima do instrumento, é diferente. Quanto tempo está ali você trabalhando em cima de uma peça só e você vai vender ele a 2 conto? Não, né? Não tem como. Não, e não é só isso, né? É um trabalho que é minucioso, pô. Você vai estar ali colocando na medida, testando, colocando, olhando. Você termina uma parte hoje, aí você volta no outro dia e olha de novo, aí raspa mais um pouquinho, tira do lado. Então é um processo, né? O tal do raspilho. Então verifica a senoide justamente, da vibração do tampo. Né? A gente não está aqui querendo dizer, cara, não compre mais violino de oficina. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer faça a conta, coloque no lápis, faça o comparativo, procure um luthier, veja valores, porque às vezes você vai comprar, né, o certo pelo duvidoso. Então é melhor você comprar o certo pelo certo. Não é aquele que você viu ele fazendo, que você testou, que foi feito para você, que já vai vir ajustado, né, etc, etc, etc. Então eu creio que a gente tem que tirar essa mística aqui, principalmente nesse podcast, de que o cara, poxa, o que você pensa de violino de oficina chinesa? Eu penso igual eu penso de violino de oficina brasileira. Tem o bom, tem o ruim. Mas é muito melhor você colocar no papel e ver, poxa, vou procurar um luthier, porque talvez os valores sejam muito parecidos, não é? E a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu sempre tenho uma pergunta: será que eu fico com um violino, eu compro um violino agora para a vida inteira, ou eu compro um para depois comprar um para a vida inteira? É uma dúvida que a gente sempre tem. Então, outra coisa, Ivo, que eu vejo aqui, tem vários clientes aí que tem violinos caros, né, de seus 20, 30 mil, só que na hora dele fazer um evento, né, Rio de Janeiro, São Paulo, você acha que ele vai levar, a não ser que ele vai, né, tocar num concerto ou vai fazer uma gravação, ele vai levar esse Mas às vezes ele vai fazer um outro evento aí, o cara vai ficar carregando um violino nesse valor? Não, ele compra um barato lá, que dentro da exigência dele, para se acontecer, né, uma eventualidade aí, perder o violino, roubarem o violino e não perder um instrumento caríssimo aí, né? Então acaba tendo um violino mais barato por conta disso aí também.
Ó, já de cara, o próprio valor já entrega a qualidade. Tem violino de R$ 150 lá e tem violinos de 3, 4 mil reais. E o próprio valor já vai dizer qual é o padrão. Mas será que o próprio valor às vezes não esconde vendedores querendo ganhar em cima 3.000%? Olha, como é que a gente tem que, assim, eu acho que o legal para os ouvintes não é só o valor. O que é que a gente precisa dizer assim, cara, tome cuidado. Eu acho que... Para saber isso, Ivo, é só comprando, porque... Ou tendo acesso a esses violinos aqui no Brasil. Sim. Né? Porque muitas das vezes você pode ver uma foto bonita, um violino bem feito, e o cara mandar um tijolo. Né? Não, cara, sem o fato da sacanagem mesmo, de tipo, você pedir uma coisa e a pessoa mandar outra, nem isso. Mas tipo assim, ó, quantos alunos seus já ligaram, já mandaram mensagem pra você aí no Instagram, no WhatsApp, ou gente querendo opinião, aí a pessoa fala assim, Thiago, o que você acha desse violino aqui? E me manda foto. Falei, cara, o que eu vou avaliar? Eu acho o violino bonito, a cor é legal, é o máximo que eu posso falar, Sim. né? Agora, tipo assim, ó, eu quero comprar um violino. Aí a pessoa mora no Oiapoque e a outra mora no Chuí. Não, manda foto e quer que avalie o violino. Eu acho impossível. É impossível. Bem isso, bem isso. E outra, esses tempos eu peguei um violino de um cliente aqui de Rolândia. Pensa num violino lindo, mais lindo, uma madeira assim que é difícil achar. Não tinha som, o violino não tinha som. Né? Trouxe aqui, eu fiz o que deu para fazer com cavalete e alma, não teve jeito. Aí eu falei assim, a única solução, né, para você aproveitar essa madeira aqui lindíssima, é a gente abrir esse violino, ver como que está a barra harmônica, ver como estão as medidas do tampo e do fundo. Tem situações que lugar que é para ter madeira, falta madeira, aí não fica legal fazer enxerto. Então assim, é um tiro no escuro, mas dá para aproveitar uma madeira dessa, né? E reharmonizar o instrumento. Para salvar um violino assim, né? Mas não dá, um exemplo, não compensa. O trabalho que você tem de fazer isso no instrumento, você quase faz um novo. Né? Então não compensa. Justamente assim, muitas, não é só uma que eu recebo não. Às vezes eu lanço perguntas lá no Instagram, ou pessoas me escrevem no direct. O que é que você acha de violino de oficina chinesa? Então, sempre perguntam isso pra mim, né? Então eu geralmente falo pro cara, olha, primeiro você tem que saber de onde você está comprando. Aí eu digo pra ele, se você souber de onde você está comprando, que são violinos interessantes, que alguém já comprou... Aí eu digo assim, mesmo assim você vai dar um tiro no escuro, porque lá eles fazem em série, então você não sabe qual é o violino que vai chegar na tua mão, que do teu colega que comprou pode ter um som X e o seu um som Y, então você não sabe. Aí eu digo assim para ele, então avalie o valor que você está pagando, procure um luthier da tua cidade, às vezes ele tem um valor, às vezes procure um lugar que vende violinos mais antigos, que vai ter R$1.000 acima, ou R$500 acima, ou 2 acima, que vai compensar muito mais, que você vai estar testando, você vai estar escutando, você vai estar levando o seu professor. Então eu creio que avalie, não compre pela emoção, né? Porque às vezes a gente compra violino pela emoção, achou bonito, poxa, rapaz, que madeira bonita, que formato maravilhoso, que F, que voluta, que voluta. É igual comprar no iFood. Você vê aquela foto daquele lanche gostoso. Justamente, aí que voluta. voluta. Rapaz, você dá uma mordida assim que assim, volta até que você comeu no almoço passado. Eu trabalho com a área de comunicação e publicidade há mais de 20 anos. Nada das fotos que você vê dessas grandes marcas que vendem comida são reais, todas são feitas mock-ups, ou seja, aquele queijo não é o queijo, aquele pão não é um pão, para que a foto fique bonita, para que tenha luz. E não só isso, além da foto, ainda tem tratamento na foto. Aí tem um especialista que vai levar lá, vai fazer o tratamento, vai colocar uma luz, vai colocar um brilho, vai colocar um raspilho, né? Um raspilho. Para vocês já ficarem sabendo aí da onde eu tiro as minhas fotos, é do Xiaomi, tá? Aí, ó. Ele já fez propaganda. Vem cá, você tá ganhando quantos por cento aí? Eu também tô querendo uma boquinha dessa. Não, é que eles vão mandar um lançamento aí eu tô fazendo aí um jabá. Mas ó,
pode parecer que, tipo assim, quem me ouviu falar até agora, pode parecer que eu sou contra esse negócio de oficina e tal, que eu acho ruim. Não é nem isso. Pelo menos assim, eu gostaria de me explicar. Tipo, não é que eu acho ruim. É que eu acho que, pelo fato de que muitas vezes não tem padrão de construção, você pode conseguir uma coisa melhor com um valor menor. Então, às vezes, você quer comprar um violino, quer melhorar o seu violino, às vezes você vai procurar um violino de oficina chinesa que custa 4.000 e ele vai soar a mesma coisa do violino da fábrica que custa 1.500. Por exemplo, existem casos que... Então assim, se você procurar, você quer achar um bom negócio, então procure bem. Né? Não compre pela internet, não compre por foto, não acredite em qualquer vídeo. É muito melhor você ter uma recomendação de alguém, de um profissional, de um professor, etc., ou conseguir testar. Agora, não acho que só por ser de oficina chinesa é melhor. Então tem a experiência dessa aluna minha, o Ângelo levou o violino para ela lá, né, lá em São Paulo. A gente se encontrou em São Paulo lá. Ela tinha um violino, queria melhorar, não, quero fazer um upgrade aqui de violino e tal, quero pegar um violino melhor. Na cabeça dessa pessoa, ele estava entregando um bom violino para ela. Quando ela tocou no instrumento, ela tocou um pouquinho e tal, vendeu, fez negócio, foi para casa, beleza. Me ligou uma semana depois. Cara, o violino tem um som de lata, tipo, ele é muito médio, o violino tal. Eu falei, ó, leva pra ver cavalete, vê a corda, vê essas coisas primeiro, antes de ficar frustrada porque fez um negócio ruim. Não deu certo, ela fez de tudo, não conseguiu gostar do som do instrumento e acabou morrendo no violino nacional, entendeu? Comprou o violino do pai do Ângelo. Então, assim, acabou que gastou dinheiro 2 vezes. Teve que vender o violino dela, que era de oficina chinesa, que foi super bem recomendado, e mesmo assim não ficou satisfeita. Então, mesmo tendo a possibilidade de testar, ela ainda conseguiu errar na compra, entendeu? Então isso é muito possível, é muito difícil comprar pela internet, é muito difícil você comprar de alguém que está lá do outro lado do mundo, sem saber quem é a pessoa, como que é feito assim, o a gente instrumento e tal. confunde. Não é igual comprar um instrumento de metal. Instrumento de metal, né, vai ser aquele metal e vai ser... não é igual comprar um celular. Não é igual comprar um celular, um computador. A própria Selmer. Tem um clarinete que é feito na mesma máquina. E na hora deles tocarem, fazer o teste de cada instrumento, não é um padrão sonoro. Porque uma que é a madeira de cada um também não é um padrão. Justamente. Tem clarinetes que foram feitos numa linha industrializada que ele vai ser vendido mais caro. Porque ele saiu melhor. Agora... voltando aí o violino aí da aluna do Thiago, eu poderia levar um violino e ele não agradar, não gostar. Tanto ela Sim, também. Sim. Ela perguntou, Ângelo, que corda, né, que tá no violino? Eu falei assim, é uma corda mais dura, mas expliquei para ela. Por que eu recomendo usar uma corda mais dura quando o violino tá novo? Porque fazia 2, 3 semanas que estava pronto, montado. O verniz ainda não está bem trincado, né? Tá novo ainda o verniz, certo? E conforme vai passando os anos, o verniz vai craquelando, ele vai trincando e isso deixa a madeira mais solta, né, para vibrar, né? Ainda um violino novo o violino está um pouco seguro, mas tem aquele detalhe que muitos usam, né? Não, ficou pronto, ele está com esse som, mas ele vai melhorar. Aí tem aquela questão, o violino, ele já tem que nascer bom para ficar melhor, não nascer ruim para... Não, essa aluna ficou esperando essa melhora aí, cara. Ela esperou meses. Isso daí é uma mística muito engraçada, porque o pessoal acha, não, ele tá ruim, mas vai melhorar. Entendeu? O pau que nascer torto, rapaz, eu acho que não se endireita mais não, né? Então, o que vai acontecer o violino... Ele melhora. Vai melhorar a abertura do por som conta disso aí. Porque por causa do verniz e tal, melhora um pouco. Mas dizer que o violino que é ruim vai ficar bom, é complicado, né? Aí é difícil. Não vira outro instrumento, né? Mas assim, a sua aluna tocou num ponto aí, Thiago, que é uma coisa assim que eu vou bater na tecla nesse podcast, nos próximos, nos outros, rapaz, não compre pela emoção, não tenha pressa. É melhor você comprar certo em 3 meses do que comprar em 1 semana e se arrepender e jogar dinheiro fora. Compre com a razão, pesquise, pergunte, use seu professor,
sabe? E é difícil, às vezes eu sei que o Brasil é muito grande e não tem, sabe? Eu tenho uma pessoa que comprou recentemente uma das cordas que tem disponível lá no meu Violino Store, aproveitando o jabá aqui, né? Que a gente faz uma representação. E aí ele disse assim, cara, eu tô com um problema no meu violino, com o som assim, assim, assim. Mas eu não tenho luthier nenhum na cidade para ver e não tenho nem como mandar, eu não sei nem como resolver. A gente vai encontrar pessoas assim, né? Mas às vezes, se você está num lugar muito distante, é melhor você pegar seu violino. Se você tiver um de reserva, usa ele por enquanto. Pega seu violino, manda ou para o Ângelo, ou para um luthier bacana que você conhece, manda ele fazer os ajustes e ele te manda de volta, né? Então, às vezes não fique nesse empecilho de que a distância vai atrapalhar, né? Você pode encontrar maneiras de fazer um ajuste no seu violino, ou de fazer uma viagem e comprar, ou de alguém na sua cidade, ou pedir para um familiar trazer, né? Mas assim, não só compre pela emoção. A emoção é importante, você tem que se apaixonar também, né? Pela estética do violino, pelo som e tal. Sim. Mas também compre muito pela razão. Então, esse exemplo da aluna dele é um exemplo claro do que eu encontro muito com as pessoas que seguem o projeto, que às vezes compram muito pela emoção, ou às vezes não tem paciência de ler, de escutar. Então, aproveitando aqui, o nosso podcast é justamente para ajudar muitas pessoas aí pelo Brasil que às vezes não têm acesso à informação, ou às vezes não sabem onde achar informação, ou de como ser direcionado para poder, né, ter a informação correta. Porque às vezes a gente tem muita informação errada aí. Quantas pessoas não dão informação errada? Quantas pessoas eu escuto, não é, que não tem informação? Quando eu fiz uma matéria sobre a falsificação da pirasto tônica, rapaz, eu fiz uma brincadeira no Instagram, né, de fazer perguntas. Eu coloquei fotos do que era cópia e do qual era original. Você tá vendo aí, Thiago? Eu também. Entendeu? Eu não acertei nenhuma. Então o que acontece? Às vezes a maioria não sabe. É uma coisa técnica, é uma coisa de que você tem que prestar atenção. Eu fiz uma matéria dessa. Então existem muitas pessoas que às vezes vai porque o professor diz, poxa, essa corda é legal. E o cara usa a vida inteira porque acha que o professor disse que a corda é legal. Mas é legal para aquele professor, para aquele estilo de violino, que vai dar um equilíbrio, etc. Eu não estou entrando no assunto cordas aqui antes que você saiba. O que eu só estou dizendo é, a gente precisa ler, a gente precisa buscar, a gente precisa ouvir, a gente precisa não comprar pelo imediatismo, porque é um instrumento, não é um fast food que você compra, usou e acabou, né? É um tiro no escuro, Não você é? pode ter sorte ou não. Igual o seu violino, Ivo, que está aqui. É um violino bom, né? E aí até cogitamos, né? Essa questão de abrir ele, eu com aquele medo é um tiro no escuro. Mexer, né, e não ficar legal, ou mexer e ficar melhor do que tá. Mas aquela questão, todos que eu já fiz, acredito que foram uns 3, 4, ficaram bem melhor do que já estava, né? Tanto é que eu quero copiar ele, né, mas eu não quis mexer nele. Eu vou comprar um, porque eu não achei a planta, para copiar, né, o modelo. E se ficar legal, a gente faz no seu também, né? Mas não é o meu trabalho, né, com isso. A gente faz isso, né, para amigos, igual o Ivo, que pediu que mexesse no violino dele, mas ainda a gente fica com o pé, né, um atrás, outro na frente ali, mexe ou não mexe, a gente não sabe como que tá o interno, a madeira, enfim. E agora essa questão, né, para não deixar o cliente e os ouvintes, né, na dúvida, o Ivo tem aí o pessoal da Fiedlerman Shop, que tem um padrão, ele falou padrões. Quase certo, ele falou quase certo, mas tudo bem. Fiedlerman. Fiedler Shop. Fiedler Shop, que tem uma linha, né, um padrão de violinos. Tem ali o Thiago tá sempre lá com o pessoal da HPG, que também tem umas linhas de violinos, né, de oficinas, que eles têm um padrão, né? A gente tá falando das lojas aqui, mas a gente não tá ganhando nada não é propaganda. São lojas que a gente conhece, que tem instrumento, que a gente sabe da procedência e sabe da qualidade, né, Thiago? Tem esse cuidado,
E assim como outras lojas aqui no Brasil também tem, né? Porque muitas das vezes o próprio vendedor, igual o Thiago conhece ali, às vezes tem um endorser ali da loja que, por mais que o vendedor não saiba dar essa informação, fala assim, olha, tem um violinista que sempre está aqui, eu vou pedir para ele verificar nos violinos que está à disposição aqui, tocar e separar. E ele vai falar para mim, olha, esse aqui está dentro dessas características que esse cliente quer. Isso aqui está dessa forma. Então ele já tem ali uma relação dos violinos que ele tem e a voz de cada um, né? Sim, assim, aproveitando também esse gancho, vocês falaram da Fiddler Shop, que a gente até faz a representação aqui, assim, a parte mais interessante da loja deles, identificando, assim, com muito tempo, né, principalmente porque o pai dele também tocou em orquestra e começou há muitos anos atrás, o interessante que eles fazem para minimizar tudo isso eles têm vários níveis de violinos que eles fazem lá. Eles têm luthiers dentro da loja que já mandam o violino 100% ajustado. Você só tem tirar do case e afinar o violino. Ele já vem com o cavalete no lugar, tudo certinho, tudo ajustado, tudo. Então ele passa por uma inspeção que eles fazem, né? E além disso, se você diz, eu escolhi o modelo X, eles ainda testam 4, 5 violinos para você escutar o som pela internet. E eles tentam fazer com que o som seja o mais puro possível para você escutar e dizer, não, eu gosto mais desse aqui, da opção 1, 2 ou 3. É tanto que você entrar no canal dele lá, você vai ver assim, violino para o Michael, violino para o Thiago, violino para não sei quem. Eles testam 5 opções para a pessoa escutar. Escolhi a opção 3, eles vão lá, separam o violino e mandam para a pessoa. Eles têm um serviço tão interessante que, se fosse no Brasil, seria legal, né? Eles ainda têm um serviço lá de pegar o violino, mandar para casa da pessoa, a pessoa toca e diz, poxa, eu não gostei, e devolve para eles. Aqui no Brasil... É o que eu faço, às vezes, com os violinos do pai. Eu não gosto de fazer uma gravação com um violino só. É legal ter 2, 3 ali. Na situação do pai, ele sempre tem. Eu já não consigo. Mas, às vezes, eu toco um trecho, pego outro violino e toco a mesma música, continuando aquele trecho, para você ter uma referência sonora, né, de um para o outro, quando você tem essa opção de escolha, né? Então a gente faz isso, porque ali na mesma gravação você pode voltar ali e ouvir o timbre de um, o timbre de outro. Sim. Né? E a gente vai passar a característica com mais certeza, né? Porque a gente não só toca como conhece, né? E quando tem um músico para fazer isso, é melhor. Fica muito mais fácil, né? E é só que a questão é que a gente assim, eu não vi ainda, e olha que eu já pesquisei um bocado, já olhei um bocado, eu não vejo como a Fiddler Shop faz lá nos chineses, por exemplo, porque eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em vender. E acabou a história. É volume, entendeu? Eu encontrei uma vez de uma que vendia muito pouco, só vendia violinos mais caros, e ele dava a opção lá de dizer assim, poxa, a gente pode mandar um vídeo para você, escolha o modelo e a gente pode mandar um vídeo para você escutar, mas é muito difícil você achar, entendeu? Então, mais uma vez eu vou reforçar aqui para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando o projeto, não compre pela emoção, né? Vamos repetir de novo. Pesquise. E, assim, não quer dizer que você vai acertar 100%. Às vezes a gente não tem. Vai ter que comprar mesmo, fechar o olho e dizer assim, olha, eu escutei o som desse, não deu para escutar, vou arriscar. Né? Você pode se dar mal, como pode se dar bem. Né? Então, avalie. A gente tem bons luthiers pelo Brasil. Né? É só você dar uma pesquisada. E vários preços diferentes. Né? O bom do Brasil... e por não ter, assim, eu não sei se é certo ou errado, é só uma visão minha, pode ser maluca. Por a gente não ter uma associação de luthiers brasileiros, né? A gente não tem, né? O sindicato, né? Não estamos falando de política aqui, viu, gente? Sindicato, essas coisas. No dia da gravação do Thiago, o Ivo, tinha um funcionário lá do pessoal que estava lá. E cogitaram, né? Surgiu esse assunto aí de uma associação. Ele falou assim, rapaz do céu. Não é assim, eu não tô dizendo ia ter uma mesa lá com um monte de faca, rapaz. A gente não sabia o que ia dar aquele trem. Assim, não é tão simples, porque assim, eu não vejo tendo essa associação
Porque são visões diferentes, jeito de trabalhar diferente. É um trabalho manual, pô. É um trabalho manual, é um trabalho não é que assim, tem assim, a gente a visão é de um artista dando pitaco na arte dele. Justamente, entendeu? Então, como o ser humano por si só às vezes não respeita o outro, né? Por estar às vezes com o ego muito inflado, mas assim, como a gente está no Brasil, né? E eu falo para os ouvintes mesmo, que é muito grande, a gente tem bons luthiers, então procure. E a gente, por regiões diferentes, às vezes o cara é um luthier no sul do país que vai ter um preço muito mais em conta que um que está em São Paulo. Às vezes o cara está em São Paulo, que é um bom luthier, tem um preço melhor pela região que ele vive. Porque às vezes o cara vive numa cidade que a qualidade de vida é muito melhor e muito mais em conta do que o cara que mora na capital, que tem que pagar os seus custos, que tem que pagar a sua família, que tem que se manter, o preço dele vai ser diferente. Então, vá com calma. Às vezes você tem um cara na sua cidade que é um bom luthier e que cobra mais barato porque mora num lugar que é mais em conta. Então, ele não vai te cobrar um absurdo. Então, às vezes, é muito melhor você comprar o certo pelo certo e não o certo pelo duvidoso, né? Então, tomem cuidado em relação a isso. Assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes. O que a gente quer falar não estamos, nem eu, vamos ver se eu estou certo, viu, gente? Nem eu, nem o Ângelo, nem o Thiago, não estamos condenando violino de oficina chinesa. Não estamos dizendo que são ruins. Tem violinos bons, tem violinos mais ou menos, e tem violinos ruins, e tem um que é pior do que Tabajara Futebol Clube. Em todo sentido, né? Em todo sentido. Bons de qualidade. Né? Como você vai encontrar. Bons de acabamento e construção, sim. Assim como tem uns que sem brincadeira. Eu vou dar uma olhada ali, mas eu peguei um violino, eu estava em Cascavel ainda. Sem brincadeira. A lateral era de papel. Não era madeira, era papel. Sério? Eu pensei que era um Cadê a papelão. Foto? Essa tem que ir pro blog. Eu vou ver se eu tenho ele ou se eu joguei numa das mudanças que eu fiz aqui. Mas era um papel, é tipo um MDF, mas bem inferior ao MDF, a lateral do violino. Eu acho que o cara assim fez e faltou madeira e disse assim: rapaz, eu vou pegar esse MDF que eu tenho aqui numa mesa e vou terminar esse violino. Mas é um violino chinês, né? Sim, justamente. E às vezes, assim, eu não estou condenando, tá, gente? Isso é só uma visão minha. Eu não estou condenando, assim, endosses de violinos, tá? Não estou condenando. Mas às vezes acontece muito porque é uma visão, às vezes, de venda. Tem lá 10 violinos fabricados, aí os caras lá vão escolher o melhor, dão na mão do endosse para ele tirar aquele som. E todo mundo às vezes entra no conto do vigário, vou comprar esse violino porque, você viu o cara lá tirando o som? Que som desse violino? E às vezes compra um violino que não é legal. Poxa, mas eu comprei o mesmo modelo. Então a gente tem que ter cuidado. Eu não estou criticando endosse nenhum aqui não, viu? Porque isso é um trabalho, e isso é legal às vezes para o cara mostrar o potencial do violino que ele está ali representando, etc. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes existem as visões empresariais de venda. É normal. A gente vive num mundo onde às vezes tem gente vendendo geladeira para pinguim. Então a gente tem que ter cuidado mesmo, né? É uma realidade, pô. Quantas coisas a gente tem em casa que a gente não precisaria ter? Que a gente foi convencido a comprar por uma moda, por alguém que indicou, porque a gente achou legal e às vezes a gente nem usa. Entendeu? Então, eu costumo dizer, vá com calma, não use apenas a emoção. Ela é importante, porque a gente precisa ter equilíbrio. Use a razão. Entendeu? Use a razão. Então, a gente aqui, a visão da nossa a gente não está condenando, a gente está dizendo tenha cuidado, né, para você não se arrepender lá na frente. Então, o nosso projeto aqui, aproveitando, né, gente, é importante você entrar lá no Twitter. Vou dizer de novo aqui, twitter.com, né, a barrinha famosa, né, que todo mundo usa na internet, blog Meu Violino. Lá, as pessoas já estão começando a se inscrever. Pode interagir por lá, a gente vai responder, a gente vai colocar os anexos, a gente vai colocar vídeo, a gente vai colocar link das matérias que a gente for falando no podcast. Vá interagindo por lá. Mas se você não está acostumado com o Twitter, você não gosta do Twitter, você pode entrar no SoundCloud, procurar Meu Violino lá
e aí você vai ver todo o podcast do Meu Violino, você pode interagir por lá. Ah, eu não gosto do SoundCloud, né? A gente aqui está tentando colocar em todas as plataformas possíveis. Ah, mas eu gosto do Castbox. Vá lá, usa o Castbox, a gente está lá também, Meu Violino Castbox. Poxa, eu não gosto de nenhuma dessas, gosto de escutar pelo YouTube e comentar por lá. Vai ter no YouTube também. Procure lá, Meu Violino no YouTube, você vai encontrar. Pô, eu não gosto de nenhuma dessas, só gosto de escutar Spotify. A gente não está fazendo propaganda nenhuma dessas plataformas, só para dizer que a gente está lá. Vai lá no Spotify, Meu Violino, tem também lá. Então, mas eu não gosto de interagir nenhuma por elas, quero interagir pelo Instagram. Interage pelo Instagram, a gente vai falar. Né? E não só lá nesses canais. Se você também estiver procurando, né? Vou aproveitar logo aqui, viu, Ângelo e Thiago, e fazer o nosso jabá aqui, para que a gente não tenha 5 horas de podcast. Se a gente for falar aqui, a gente vai falar até Porque se deixar o papo tá bom, vai embora, né? Mas, você pode procurar lá, Thiago Rosa, no YouTube. Pode procurar Thiago Rosa, violinista, lá no Instagram, não é isso, Thiago? Né? Então, pode procurar lá. ThiagoRosa.violino. É o que só dá, rapaz. Você procura, você colocou o violino, aparece a foto do Thiago lá já. No justamente. YouTube, pode procurar lá. No Insta. Se você quiser. Vai escrever. Você vai procurar lá, tipo, uma mensagem para mandar para a esposa com rosa, aparece o Thiago lá também. Justamente. Então você pode procurar, Thiago, porque, assim, se você quiser saber como é a vida dele, em relação a ele mostra como é a vida dele nos eventos, às vezes o violino que ele está usando, a hora que ele vai gravar, tem lá, é bem interessante. E ele também tem um curso voltado para violino popular, não é isso aí, Thiago? É isso. Tem um curso, se você estiver procurando se aprofundar em violino popular, quer saber mais como improvisar, porque às vezes a gente acha que improvisar é só improvisar. Não, existe uma técnica, existe um estudo, tem que entender de vários detalhes aí muito importantes. Né? Às vezes a gente acha que improvisar, não, poxa, escutei, vou improvisar aqui no meio. Não, você tem que entender muito do campo harmônico. Não? É ou não é, Thiago? Eu posso estar falando besteira. Mas você tem tá, razão, gente? Porque eu não entendo nada aqui. Quem não entende nada dessa sala aqui sou eu. Mas eu estou tentando melhorar aqui a cada dia. Né? Então, tem técnicas, ele vai te ensinar. Você está procurando se aprofundar? Tem lá, procura o Thiago, ele tem um curso bem interessante. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer o curso dele, não tem importância. Tem milhões de dicas que ele dá no Instagram dele, milhões de dicas que ele dá lá no YouTube gratuitamente, milhões de dicas que ele dá às vezes no grupo de WhatsApp para procurar e tal, etc. Ele tem lá coisas bem interessantes. Não é? E aí você pode ir se aprofundando, pode perguntar, eu não sei se ele vai te responder porque ele recebe 5 milhões de perguntas por dia, mas ele vai te responder no momento específico lá, né? Agora, se você quiser um professor, um cara que sabe de todos os assuntos, um poliglota que fala chinês, espanhol, etc. Grego, japonês também. Ângelo Mendes, o cara é um luthier de mão cheia aí de violinos acústicos, elétricos, captadores. Quem quiser também mandar sobre massa de macarrão, a gente também entende justamente, aí, tá vendo? Então, se você está procurando um violino, você quer fazer um ajuste... Perfumaria também. Podem procurar. Ele também tem um canal no YouTube, lá MV Elétrico. Tem também conta no Instagram com MV Captadores, MV Elétrico, Ângelo Mendes. Você pode encontrar lá. Tem um trabalho dele, tem uns violinos, etc. E se você está procurando um captador para fazer evento diferente, feito por encomenda, testado, com volume ou sem volume, né? A gente não vai entrar em detalhe agora, porque a gente ainda vai ter um podcast aqui que a gente vai falar só sobre captadores, viu, Ângelo? Aí a gente vai deixar ele falando, legal, né, não, Thiago? Legal. Ele vai deixar falando aí, só sobre captador, vai deixar ele falando aí, daí ele vai explicar porque um tem volume, outro não tem, porque um é passivo, o outro não é passivo, porque um tem que usar um P10 de ouro, o outro não precisa, sei lá, tô chutando porque o aqui, acenoide não sei das quantas de um é diferente do outro. Entendeu? Então o cara manja. E logo eu vou ter umas dicas, eu vou estar mais ativo aí, é que eu vou fazer o curso com o Thiago aí, né, como se portar na... Curso de digital influencer, você vai fazer? Isso. Justamente, né? Aí eu vou começar a dar umas dicas de cuidados, o que você pode ou não pode fazer com violino, com cavalete também, esse negócio de ficar furando, vocês não... Justamente. Fure o seu cavalete. Justamente. Então, logo eu vou estar mais assim nos stories aqui Sim. De Facebook, de Instagram e tudo mais aí.
Então, ó, galera, aproveite, porque a gente, nesse projeto único, eu costumo dizer que é um projeto único, porque não é tão simples a gente unir dois grandes profissionais nessa sala, né? Eu só sou o intermediador, certo? Dois grandes profissionais nessa sala. Para a gente estar dividindo informações, contando histórias, experiências. Eu acho que a parte mais importante do nosso podcast são as experiências que a gente vai vivendo na profissão, no dia a dia, com os alunos que eles têm, com os violinos que Ângelo recebe. Ângelo nasceu dentro de um violino, basicamente, né? Porque o pai dele já produzia violino quando ele nasceu. Então, isso. Então ele tem muita experiência. Ângelo tem aí 20 anos, né? Ele só tem 20 aninhos assim nas costas, mas parece que tem 80 de violino porque ele já nasceu dentro. Né? Então, quase 4.0 já. A gente vai ter um podcast especial falando sobre os captadores, né, para que a gente tire dúvidas, fale. A gente não vai fazer um comparativo de computadores. Ou de computadores não, né? Captadores. Até de computador, né? Então a gente vai fazer... E o Thiago já vai emendar, quando estiver falando sobre esse assunto, o Thiago já vai falar de pedais. O homem do pedal. O cara manja, viu? Manja. O cara fez um show ali que, olha... O pedal que eu só meu entendo queixo até hoje. É o pedal de acelerar do carro só. Então, então, mais ou menos isso. Então, gente, aproveitem. Então, esse é um projeto, assim, a gente está fazendo com carinho, não estamos cobrando nada a ninguém, estamos fazendo com amor, né, porque a gente gosta de falar isso e a gente está sentindo que as pessoas estão precisando receber informações interessantes, informações com 3 pontos de vistas, informações numa sala onde a gente pode falar, a gente pode comentar, a gente aqui não está puxando sardinha para ninguém, a gente apenas está querendo que você tanto tenha que informações quando melhores. A gente fala, né? Quando a gente fala de terceiros aí, são de pessoas que a gente conhece. Justamente. Né? Está em contato, não é que... eu não vou falar de uma loja que eu não conheço, nem sei o produto que ela vende, não é isso. Né? Se eu vou falar de algum outro produto aí, um aluno chega, Ângelo, eu preciso comprar um violino que tem na loja, qual que você recomenda? Eu falo, Eagle ou Michael, são os dois que eu conheço e recomendo. Agora, se você tem acesso ou tem outros violinos superiores a esse, e eu não conheço, você me fala se tem na loja aí, eu posso passar a dar uma olhada e tal. Agora uma coisa, né, só recapitulando aqui, da oficina chinesa, certo? O que eu devo procurar primeiro no violino? Um violino que tenha pelo menos a madeira, né, que é apropriada para ele. Maple e abeto. Sim. Acessório se troca. Agora o tampo, o fundo, lateral e braço não dá para você trocar tão fácil. Aproveitando que a gente acabou cortando ele, né? Mas conta essa história aí, assim, pra gente ir finalizando o podcast, sobre esse violino com lateral de papelão aí. Eu fiquei curioso, assim, qual era o som? Eu fiquei de cara. Eu não cheguei a estudar muito ele, porque assim, eu fiquei até assustado quando eu vi, né? Mas eu vou ver se eu tenho ele aqui, eu vou fazer as fotos e mando para você postar lá. Mas era papel, não era madeira. Mas e o som? Mesmo. O que aconteceu com o som? Não saía som, então? Saía? Não, eu não cheguei a tocar ele porque ele veio com o braço arrancado. Arrancou o braço, mas arrancou porque não aguentou a pressão da corda. Né? Ah, entendi. Foi por causa disso que você conseguiu ver ou já dava para ver visivelmente que era um papelão? Sem precisar abrir ou ver por dentro? Não, eu vi porque abriu, arrancou o braço da caixa ali. Né? O cara tinha pintado ele de preto com spray, né? E eu fui ver no que não dava para colar, porque não tinha como colar, que era papel. Falei assim, ó, abandona, pega outro, compra outro, isso aqui. Então, rapaz, você só viu porque estava aberto. Então quer dizer que existem muitas pessoas aí sendo enganadas com lateral que não é correta, né? Que nem sabem. Sim, porque eles colocam, um papel que tem um adesivo, né? É adesivado, igual você compra lâminas de... Igual papel de parede. Tipo um papel de parede, era um adesivo. Nossa. Rapaz, Igual os violinos que tem aí, com madeira nacional, que eles fazem a listra, né? Aquele zebrano ali do violino com tinta. Né? É feito ali no aerógrafo ali. Entendi. Assim, eu aproveitando em relação a tudo isso, né, é muito importante a gente, né, ressaltar de novo. Tenham cuidado, porque
às vezes o pessoal está vendendo uma madeira que não é a madeira, né? Então, a gente ainda vai voltar também com um podcast mais para frente, para a gente tentar falar sobre madeira, né? Para que o Ângelo ensine, para quem está escutando a gente, como identificar madeira, como perceber, como ter uma noção inicial. Porque estudar madeira é um estudo profundo, né? É como estudar uma técnica, né? de física, matemática, é um estudo, né? Específico, né? Não é tão simples assim também. Estudo também de experiência, de anos, de identificar madeira, de saber o que é que presta, o que é que não presta, de bater o olho e ver que é um violino laminado, né? Porque agora os nossos inscritos já sabem, né? Se você não sabe o que é um violino laminado, escute o nosso podcast, né? Você lembra qual foi o podcast que a gente falou de violino laminado? Lembra ou não lembra? Foi o primeiro, não foi? Ele tá com a memória boa. Eu vou perguntar daqui uns 20 podcasts para ver se ele vai lembrar. Então, o primeiro, o segundo foi Arcos, o terceiro Cavalete. Tá vendo? Ele tá bom. Então, vai lá no primeiro podcast, que a gente fala sobre violino laminado, e também lá no Twitter tem lá as fotos para você identificar. Então a gente vai colocando aqui, né? E aproveitando, você também pode acessar o blog meuviolino.com, que também tem uns reviews lá que a gente faz sobre cordas e algumas coisas. E se você também está querendo encontrar alguns produtos com custo-benefício, produtos testados e interessantes, o projeto também está trazendo aí o Meu Violino Store, que é muito novo, né, com representação, com algumas espalheiras, com cordas, com uma corda, na verdade, de representação específica, que a gente trouxe para ajudar os violinistas com custo-benefício. Mas aproveitando que a gente está chegando... E logo a gente vai ter uns violinos aí também, né, Ivo? Vai, claro. E assim, para a gente aproveitar que o Ângelo não está nem olhando para a gente, viu, Thiago? Aproveitar que ele nem está olhando para a gente aqui, né? Ele está olhando para baixo, aqui pensando nos violinos chineses, que ele vai ter que mexer daqui a pouco. Não, eu tava tentando fazer alguma coisa com essa borracha aqui. Isso quer dizer que ele tá entediado, né? Ele tá doido pra falar. Não, mas eu tô ligado. Tá ligado, vocês né? não aproveitando, não vai falar, gente, aproveitando, não vai falar coisa aí. Claro. Que eu tô ouvindo. Aproveitar, viu, Thiago? O que você acha? Próximo podcast, viu? Eu vou puxar aqui a bomba logo na lata pra ele. Ó o título do podcast número 5, tá? Porque hoje a gente tá no podcast número 4. A gente tá no 4. O podcast número 5. Número 5 vai ser violino elétrico versus violino acústico. E aí, Thiago? Olha o tema. Opa. Violino elétrico versus violino acústico. O Ângelo deu até risada. O assunto é legal. Esse é um tema legal. É um tema legal. Assim, tem um cara que chega assim para mim, eu só estudo no violino elétrico. Consequentemente, eu vou ter um som maravilhoso no acústico. É verdade isso? Não responda nada. Deixa para o próximo podcast. Uma pergunta que eu sempre recebo. E aí, eu uso o violino elétrico ou eu preciso ter um acústico? Essa aí é boa. Então, gente, a gente vai terminando esse podcast por aqui. Eu não sei se Thiago ou Ângelo tem mais uma consideração sobre violino de oficina chinesa. Eu acho que a gente aqui está falando assim abertamente, mas é violino de oficina, né? O correto seria violino de oficina. Tenha cuidado, saiba onde você está comprando e etc. Olhem os comentários de quem já comprou. Justamente. Porque se alguém vai descobrir se alguma coisa saiu errada ali, ou mandaram coisa que não estava na descrição do produto, vai estar na descrição. O pessoal vai reclamar e vai falar. O negócio que é importante, só pra gente finalizar, acho que a única coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte. O Ivo meteu o pau nos endorses agora mais cedo, tô brincando. Briga. Ai, esse Ivo. Não, vou fazer um comentário sobre isso. Eu sou endorser de 2 marcas. Né? Mas eu entendo o comentário que o Ivo está fazendo, porque às vezes a opinião do endorser é baseada no fato de que ele recebe alguma coisa por isso, né? Mas na verdade, no meu caso, foi o contrário. Eu passei a indicar o produto e aí depois que eu fui convidado para ser representante dessa marca, né? Então, por exemplo, eu sou endorser da MV Elétrico, que o nosso querido Ângelo
o proprietário e artista, né? Então, tudo bem, eu sou endorser da marca, mas antes da gente ter essa conversa, né, Ângelo? Você lembra disso? Não. Eu já recomendava os seus captadores e eu já tinha vendido para um monte de gente, já tinha indicado, recomendado e tal. Eu tô falando isso por quê? Porque... Desculpa aí, Thiago, te cortando. Ele falou assim, cara, se eu não gosto, eu já nem uso, muito menos indico. Exatamente. Não, porque eu tô antes que o pessoal só escute essa parte, né? Porque tem gente que às vezes pega a timeline assim, né? E joga pro final, né? Pra ver logo qual é o próximo assunto. Joga pro final. Aí vai escutar assim que eu meti o pau. Não, eu não meti pau a ninguém, não. Eu só disse que existem endosses de violinos que recebem o melhor violino daquela marca, faz o vídeo e tudo, e o cara às vezes vai comprar. Só que a empresa que fez o violino fez 20, só que um era o melhor de todos. E os outros 19 eram ruins. Sim. E às vezes você entra nesse conto também. Não estou dizendo que eu estou criticando o endosse, não. Estou dizendo que às vezes o endosse é da marca, às vezes ele recebeu só os melhores violinos. E tem uns que recebeu só violino laminado. E ele tá falando super bem do laminado. Exatamente. Então... Eu não consigo falar bem de uma coisa que eu não gostei. Então, enfim, o que eu tô querendo dizer, eu ia chegar nesse ponto agora. Eu ia chegar nesse ponto agora. É o seguinte, eu sou parceiro de uma loja em São Paulo, né? E eu não, na verdade, assim, eu faço reviews dos instrumentos, né? Eu recomendo alguns instrumentos baseado, dizendo, esse instrumento tem essa característica tal, mas eu recomendo mais do que o instrumento, o serviço da loja. É isso que é mais importante. Mais importante do que só receber a recomendação do instrumento é receber a recomendação do atendimento do profissional com quem você vai falar. Sim, então, claro. por exemplo, você vai comprar um violino de alguém. Você conhece o violino tal? Tudo bem, isso é importante saber, mas antes de tudo é importante você saber com quem você está falando, com qual profissional você está falando e tal. Porque às vezes a gente liga na loja e fala com um desconhecido, a pessoa parece ter boa vontade, parece estar te falando a verdade e no final das contas não está. Pode não estar. É o famoso, né? Vender geladeira para pinguim. No caso aí do que o Thiago está falando, os donos lá, eles têm noção de música, sim. Eles conhecem. Então, se eles receberem algum material que não está dentro do padrão de exigência dele, ele vai cobrar da fábrica. Olha, vocês mandaram um negócio assim, nós não gostamos. E nós queremos um padrão assim. Agora, tem outras lojas que não têm esse conhecimento e não vai fazer essa exigência, né? Aproveitando esse gancho, por exemplo, eu sei que desculpe lhe cortar, Thiago, mas aproveitando esse gancho, o pessoal, por exemplo, da Fiddler Shop me falou, né, isso é uma verdade, que eles até ganharam o prêmio por isso, sei lá, da FedEx, se eu não me engano. Alguns violinos que não são bons, mas vieram em todos que eles têm lá, né? Que foram feitos não são bons, eles pegam esses que não são bons, eles não vendem, eles ajustam o violino e doam para escolas que não têm condição, que tiram as pessoas às vezes da rua, que estão ensinando instrumento, que tem lá para ter... Então, aí você vê que é uma loja que está preocupada também com a parte social e que não está vendendo um instrumento ruim. Ela se preocupa em vender um bom instrumento e pegar o que não ficou bom e doa. Nem vende, ela doa para projetos de caridade. Então, né, isso aí que o Thiago está falando é muito importante. A única coisa que a gente está dizendo aqui é tome cuidado. A gente não está dizendo assim, desconfie de todo mundo, não. Procure saber se a informação é correta, né? Ainda mais que a gente vive no mundo da fake news, né? O cara falou e acaba virando uma verdade, e nem é uma verdade. Olha, eu já vi situação que o músico vem aqui, tá com um instrumento ruim. Vou falar, ruim. Aí ele pega um instrumento bom e toca, fala assim, eu prefiro o meu, eu gosto mais do som do meu mesmo. Você vai falar o quê? Gosta do som. Aí não tem o que fazer, né? Mas ele gosta do som do violino dele, né? A limitação dele e gosto dele também, né? Justamente. Então, não estamos condenando nada da oficina chinesa. Estamos dizendo apenas tenha cuidado para você não comprar o certo pelo duvidoso. Então, a gente está chegando ao final de mais um podcast e eu vou até lembrar, ele falou de cello aí, né, gente? Se vocês ainda não conhecem, cello duo, como é, Thiago? Eu já até esqueci aqui. BR.
Esse é um projeto muito legal, já vi alguns vídeos, né? É muito legal mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, o Ângelo teve a oportunidade de ver ao vivo, né? Então é um outro projeto que vocês podem acompanhar ele, Thiago, que ele está num projeto muito legal com um cello e um violino, né? Tocando improviso, tocando música, fazendo um dueto. Justamente, é um DVD, né? E olha... DVD não existe mais. DVD mais não. Vai rapaz, ser o DVD, hein? DVD é coisa do passado, rapaz. Agora é uma websérie no Instagram, né? No Instagram não, no YouTube, né? Lançando os clipes no YouTube. Agora os DVD estão sendo lançados no YouTube. Então o tempo está mudando, né? A essência é igual, só está mudando a forma de mostrar isso. Mas também é um projeto bem legal. Então, gente, novamente... twitter.com/blogmeuviolino, interaja lá, né, para a gente estar falando sobre esse podcast. E vá mandando sugestões, né? Inclusive a sugestão do próximo podcast que a gente vai fazer aquela briga de violino elétrico vezes violino acústico, né? Veio de sugestões de inscritos. Né? Então sugiram. Se você não consegue acessar nenhum canal para perguntar, pergunte no WhatsApp, pergunte no Instagram, pergunte é legal, cada um, é legal né? trazer o nome das pessoas que sugeriram. Até você mandou o print lá no grupo, né, Ivo? Sim, eu mandei o print, né? Então... Que daí a gente fala da pessoa que está participando e o pessoal também gosta, né? Sim, claro. Então a gente quer privilegiar principalmente vocês, porque são vocês que fazem os assuntos da mesa, para que a gente possa ter assuntos interessantes e dentro do que vocês querem escutar, de dúvidas às vezes que vocês têm. Então é muito, muito importante. Foi arroba, né, a gente vai falar assim dentro do Instagram, chamado Thiago, né, _ SS _, né? Ele mandou essa sugestão para a gente. Né, para a gente poder falar lá no podcast, até disse assim, por favor, né, falem essa briga entre violinos elétricos e violinos acústicos. E a gente vai estar falando no próximo episódio sobre esse tema que é muito interessante. Então, já prepara a caneta, já prepara o ouvido, já se prepare, porque vai ser um tema muito interessante. Mais uma vez aqui... Thiago, eu tive uma sorte hoje, Thiago. Eu não precisei usar a agenda nem minha caneta. Oh, que decepção. O Ivo estava organizado nas ideias hoje. Hoje ele não fez 15 perguntas de uma vez só. Lá a gente vai melhorando, né? Assim, para ajudar os coleguinhas aqui. E esse podcast ele deixou a gente conversar também, né, Thiago? Ele deixou a gente falar um pouco mais, né? Ele estava mais humilde hoje. Rapaz, a gente vai melhorando. Vocês verem, né? Assim... o Thiago e o Ângelo se orgulham da humildade. Obrigadão aí por deixar a gente falar aí e tal. Não, que é isso, rapaz. Eu sou apenas humilde podcasteiro, né? Acabei de criar um nome muito louco aqui, né? Não fica magoadão, Ivo. É brincadeira, viu? Pode continuar aí. Não, que é isso. Você fala muito bem, sua voz é linda. Sim. De um radialista. Sim, assim, você fica à vontade, viu? Ivo Adams, radialista taquara rachada. Então, meus amigos, né, a gente vai dando uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar escutando isso, mas é um prazer ter você como inscrito, como ouvinte, e o nosso projeto é sempre continuar para que a gente possa ter muitos assuntos para que você possa tendo informações interessantes. Então, boa noite para vocês. Thiago, Ângelo, mais um recadinho, boa noite para a galera. Boa noite, senão vai ter que dividir esse podcast em dois, hein? Podcast em dois, né? Esse podcast vai bater o recorde. Não, é porque um assunto é legal, a gente vai conversando, quando vê, já passou 1 hora de podcast. Então, é um projeto interessante. Então, siga a gente, compartilhe, fale do projeto. E a gente já está recebendo muitas notificações, retornos de pessoas parabenizando o projeto, a iniciativa, porque a gente está pensando mesmo em cada dia mais a gente ter bons músicos informados, né, para não entrar às vezes no conto do vigário, saber escutar, bem equipados, né, também, né, bem equipados também, boa. Então a gente vai chegando aqui, né, mais um podcast que falamos especificamente sobre violinos de oficina. Acabamos falando de oficina chinesa muito mais porque é a febre no mundo inteiro, né? Mas a gente falou um pouco sobre isso
Então, se você conhece alguém que quer escutar sobre o assunto, indique o podcast, né? E interaja nas nossas redes sociais e vá mandando perguntas e não só perguntas, né? Sugestões também, e a gente vai respondendo na medida do possível e interagindo. Então, boa noite a todos. Chegamos ao final de mais um podcast e eu vou prometer aqui no final do podcast que a gente vai terminar o podcast e eu vou deixar Thiago... eu vou deixar Thiago agora na corda bamba. Ele vai mandar um áudio aí tocando metade no violino chinês e metade no violino dele. E a gente vai terminar o podcast escutando Thiago Rosa interpretando uma música no violino chinês e no seu violino tradicional, que ele toca todos os dias, né? Foi lançado... O Ângelo tá indo aqui, ó. Né? E Thiago, a gente vai terminar esse podcast escutando este som do Thiago tocando no violino chinês e no violino, né, dele aí, que ele herdou do avô dele, né? Eu espero não magoar esse Ivo, porque ele coloca a gente cara fria, falar pra você, né? Não. Ele tá enrolado, ele vai mandar. Ele só vai precisar começar a tocar agora, só isso. Né? A sorte dele que é gravado, então ele pode tocar e mandar depois. E Ângelo, pode arrumar a foto desse violino aí com papelão, viu? Nem que você faça a montagem no Photoshop, você já prometeu, pessoal. Mas eu vou procurar, eu não sei, mas eu vou procurar ele aqui, eu mando foto sim. Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Terminamos esse podcast escutando uma boa música ao som de um violino chinês. Com vocês, Thiago Rosa. Boa noite, galera. Tchau pra todo mundo. Tchau. Boa noite, galera. Um abraço.